É impossível viver sem que em algum momento nos vejamos diante de um conflito, seja no trabalho, com a família, mesmo com os amigos e cada vez mais nas redes sociais. Além do desgaste que um desentendimento pode causar, eles podem ainda gerar processos judiciais. O Conselho Nacional de Justiça aponta que existem mais de 80 milhões de processos em tramitação no país e que a mediação poderia ser uma ferramenta importante para reduzir esse número e, mais importante, solucionar os problemas. Hoje vamos conhecer melhor o que é e como funciona a mediação de conflitos. Começa agora mais um programa TV Câmara Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa TV Câmara Entrevista. Uma saída que aconteça mais através da conciliação e da mediação e menos pelo Poder Judiciário. A mediação é um procedimento que vem sendo utilizado pela Justiça para a solução de conflitos. O processo é feito por meio de um mediador profissional treinado que procura identificar as questões mais importantes para atender às necessidades de ambas as partes, ajudando-os a encontrar uma alternativa para o alcance de um acordo. Estimular o diálogo e a pacificação têm sido medidas eficazes na resolução de conflitos e contribuído para a redução da entrada de novos processos na Justiça. Para falar sobre esse tema, teremos aqui hoje com a gente a mediadora judicial Luciana Meirelles. Também está com a gente o João Augusto Faveri, que é mediador do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a secretária de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí, Eliane Nicolucci. Muito bem, sejam bem-vindos, muito obrigado. Eu falei aí que o mediador é um profissional treinado, mas o mediador é um voluntário, né? Para a gente começar esse papo, eu queria já começar com você então, que é mediadora, Luciana. O que é a mediação e como ela vem sendo aplicada na justiça brasileira? Então, a mediação é um método adequado de resolução de conflitos que visa, através de uma terceira pessoa, que vai conversar com as partes, facilitar a comunicação para que elas próprias cheguem a um resultado que as satisfaça. Dentro do judiciário, percebeu-se que era necessário criar, antes da oferta de um processo, a possibilidade de pessoas do coletivo social terem essa orientação, conhecerem de perto, serem convidados para uma sessão de mediação. Então, o voluntariado está ligado a isso. Só se amplia a cultura se os próprios cidadãos forem multiplicadores desse procedimento através de uma organização feita pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, onde a gente forma novos multiplicadores dessa prática dentro de um modelo de curso que prevê ferramentas de negociação. Então, a gente aprende como conduzir diálogos, porque a nossa vida é realmente, como você disse, repleta de conflitos. Não existe vida sem conflito. A gente briga com o vizinho, a gente negocia muito durante todo o dia. E é algo que a gente não nasce sabendo fazer. A gente precisa aprender a fazer. Então, o mediador é uma pessoa treinada em conversas. Como não ofender, como não julgar antecipadamente, como esperar para refletir antes de responder alguma questão. Então, a gente acaba propagando a cultura e a pacificação social com esse trabalho que eu, particularmente, venho fazendo desde 2011. Então, não é que é novo. Sempre existiu a mediação no nosso país, mas agora o judiciário realmente passou a dar atenção, a voltar para uma política pública mesmo. Você bem apontou, todo mundo está mediando o tempo todo, né? Sim. Mediando interesses em família, com colega, né? Aqui na TV Câmara, por exemplo, na minha sala a gente tem que mediar o conflito do ar-condicionado. Uns querem, outros não querem, o tempo inteiro é uma mediação. Mas, João, essa característica natural da convivência, né, social, que é conciliar interesses. Mas como que isso está sendo aplicado na justiça brasileira? Então, o judiciário ele mudou um pouco o enfoque dessa solução de conflitos. Antigamente, o conflito era solucionado por um terceiro juiz, ou seja, o juiz que resolve o conflito entre as partes aplicando a lei. Hoje não, hoje o judiciário ele pensa em que as próprias partes comecem elas a fazerem
o que é melhor para elas, visando seus interesses, suas necessidades, que nem sempre pode ser captado pela justiça. Mas isso também levava muito mais tempo, porque até chegar lá no juiz você tem todo um custos, tempo... Um processo, a gente diz que ele pode, dependendo do tipo de processo, não terminar, né? Porque as partes vão recorrendo, são recursos, recursos e mais recursos, simplesmente porque elas estão dentro daquela lógica processual, que é a sanção, né? É dizer quem é o culpado, quem tem que pagar, e eles deixam de pensar no mais importante, o que eu preciso, o que você precisa, o que nós podemos fazer com essa necessidade de cada um. E aí, quando a gente tem a figura do mediador, essas decisões, esse acordo, essa conciliação, ela acontece no ato ali, no dia, e elimina a necessidade de um processo judicial? Sim, nós temos dois tipos na justiça, o pré-processual e o processual. Pré-processual, antes que as partes tenham iniciado um litígio, um terceiro facilitador vai ajudá-las a fazer, a entender, né, o conflito. E isso vai impedir que seja ajuizada uma ação. Tá? É uma conciliação mais rápida, a mediação mais rápida, porque ainda não foi instaurado o que a gente chama de litígio. Né? Já com o processo foi instaurado o litígio. Então existe um autor, um réu, e eles estão discutindo dentro de um processo que já está naquela lógica processual de acusação, defesa, e aí é feita uma mediação. E a solução é bem mais rápida do que um processo. Secretária, a novidade, o município de Jacareí está fazendo uma parceria, deu início a uma formação para qualificar alguns servidores municipais para serem mediadores. Qual que é a expectativa disso no dia a dia desses servidores, no tipo de serviço que eles vão prestar à população? Bom, a questão da mediação, ela está no plano de governo do prefeito, é um compromisso dele. E é claro que vai habilitar, vai trazer uma qualidade muito maior para os serviços prestados pela Guarda, pela Defesa Civil, pela Procon, pela Posturas, por uma série de servidores, inclusive da área de saúde, da área da educação. Então, a nossa ideia, inclusive, já está para trás de um próximo curso para habilitar mais gente ainda. Por quê? A vida realmente é feita de conflitos. A gente tem até conflito com a gente mesmo, às vezes, né? Acorda de manhã mal-humorado, não está se entendendo nem a gente. Então, eu acredito que essas técnicas, esse conhecimento que é trazido pelo curso de mediação, ele pode ser aplicado não só para a própria vida, para o nosso dia a dia, como aplicação direta nas atividades de atendimento ao público, no relacionamento de solução de conflitos com o cidadão. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos. Por exemplo, a Guarda Municipal, todo dia e alguns dias da semana especificamente, são tremendamente acionados por causa de perturbação de sossego. E nós já tivemos casos de cidadão que reclama às vezes do seu vizinho, tudo, que faz barulho, mas nunca conversou. Então, às vezes, o guarda municipal ele vai chegar lá, vai pedir para baixar, vai colocar as partes em diálogo e muitas vezes ele resolve por meio do diálogo, que é o caminho mais correto. Não precisa fazer o uso de força. Toda força de segurança, ela tem duas premissas. Uma, que é mais ou menos a grande parte do serviço dela, que é trabalhar no relacionamento com a comunidade, proximidade, prevenção, mediação, isso é tônus das forças de segurança. E uma pequena parte que é fazer cumprir a lei, que aí usa-se a força, é quando o policial troca tiro para impedir um crime, para conter um criminoso, para restabelecer a ordem, mas isso é a minoria do serviço deles. A grande parte do serviço das forças policiais ela é voltada exclusivamente para essa questão da pacificação da sociedade, da conciliação de interesses. Então, isso vem bem a calhar. Outro exemplo, nós tivemos nesse grupo gente da saúde, gente da Posturas, gente do Procon, da Guarda e até da parte de finanças, da Secretaria de Finanças. Por quê? Na hora de negociar dívidas com a prefeitura, ter pessoas mais qualificadas que consigam chegar num consenso é muito bacana.
O PROCON todo dia trabalha com a defesa de direitos do cidadão. Então, ter pessoas que consigam conciliar a empresa com o cliente, né, com o cliente daquela empresa que está sendo denunciada e chegar num acordo é muito positivo, melhor do que isso vire processo judicial, se a coisa conseguir ser solucionada naquele momento. Se a guarda ou o fiscal de posturas, quando acionado, demandado, vai num determinado local e por meio dessas técnicas consegue prover uma solução mais definitiva para o problema, todo mundo ganha. E aí a gente ainda tem a ideia de criar realmente na prefeitura e em parceria com o Poder Judiciário um núcleo de mediação de conflitos de caráter mais permanente. Luciana, a gente tem uma taxa de sucesso já da utilização da mediação? Quantos % ela está sendo usada no país? Aqui em Jacareí a gente já tem esse serviço disponível aí para a população? Olha, existe dentro do Tribunal de Justiça levantamentos a respeito dos efeitos, né, da política pública, a aplicação da política pública. O que a gente sabe é que é bem alto, eu não vou exatamente te precisar os números, mas na área de família chega a ultrapassar 90% dos acordos. Por quê? Porque você respeitosamente retoma um diálogo e ensina as partes a terem tranquilidade enquanto resolvem, porque quem é o usuário do Poder Judiciário hoje? É alguém que está muito estressado, que está querendo que seja, ele quer tirar da frente aquele problema, que seja uma dívida, seja um divórcio, seja a pensão alimentícia. Quando ele recebe um convite para ir ao Judiciário, ele já se estressa só com a possibilidade de ir para o pau. Essa cultura do ir para o pau, vou pôr você no pau, é que a gente combate hoje. Porque não é vou pôr você é cidadão e você tem o direito e o dever de usar o judiciário como um órgão que está ali para você utilizar, para que você tire proveito. É um serviço. Então, essa visão do Poder Judiciário como um pacificador social é que está embutida na cultura da mediação. Agora, ninguém vai abrir mão de direitos, porque o advogado continua sendo, dentro do Poder Judiciário, a voz do Poder Judiciário, aquele que vai dizer, porque o mediador não precisa ser advogado, eu sou psicóloga, mas hoje eu entendo muito mais sobre os direitos, sobre as leis, sobre o que está em questão quando chega uma família onde vai acontecer um divórcio, onde 3 filhos vão precisar de uma pensão alimentícia. Hoje eu entendo mais esse contexto. Por quê? Porque é a sociedade civil dentro do judiciário aprendendo a ter voz, a ter vez e entendendo os seus próprios direitos. Então, eu acho fantástico eu poder ser um multiplicador disso junto a pessoas ou que estão em vulnerabilidade social, que no nosso país é imenso. O nosso país tem um índice de pessoas que estão sem condição de terem voz muito grande. Então, assim, quando você me pergunta, né, se existe já um resultado efetivo, vamos imaginar que a cultura hoje ampliou muito. Essa lei é de 2015. A lei de mediação, né, João, é de 2015 só, é recente. Mas o trabalho que é feito de organização dentro dos centros judiciários de solução de conflitos tem sido aplicar a política pública, divulgar essa forma adequada de resolver os conflitos, e isso por si só vai ganhando corpo numa micropolítica. Então, assim, eu sei de resultados porque eu vejo acontecer na minha frente, e eu não acho que porque eu sou alguém que tenha sabe, as ferramentas, elas de fato promovem reflexão. As pessoas deixam de lado essa postura adversarial, veem a utilidade de continuarem tendo uma relação fortalecida com aquela pessoa, que muitas vezes ela vai continuar conversando, porque ela é pai, não existe ex-pai, ex-mãe, ex-vizinho. Mas assim, eu vejo também que existe toda essa cultura da mediação, a gente é quase que um consenso, inclusive eu já vi até o presidente da OAB estimulando, apontando que esse é um caminho. Mas eu imagino também que deve existir resistência aí dos operadores do direito, dos advogados, porque de certa forma a gente também tem uma cultura, e você apontou muito bem, de judicialização. Tá aí, nós estamos tendo uma CPI de fake news no país, né? As redes sociais também cumprem esse papel.
A gente apresentou um programa recentemente, os dados de crime e de ódio, a gente vai ver isso também hoje, que estão se manifestando nas redes sociais, também estão gerando uma demanda de judicialização, e né, é difícil às vezes você até de fazer uma conciliação com uma pessoa às vezes que você nem conhece, que te ofende. Como é que você tem visto essa disputa, se é que existe, João? A gente teve um período anterior a isso, que era as demandas estavam reprimidas. E de repente vem a Constituição, e a Constituição ela traz direitos do consumidor, direito do menor, direitos difusos. E o que acontece? Há uma explosão de demandas, porque de repente você começa a querer cada vez mais a atuação do Estado para te proteger, porque afinal de contas está ali na Constituição que você tem direitos e que não vai sair da apreciação do Poder Judiciário a existência de lesão a esses direitos. Então você tem um caminho lógico que é ir ao Judiciário. Tá? Aí todas as cadeias de conflitos que vão crescendo por causa dessa demanda que ela simplesmente estava reprimida e de repente ela sofre uma espécie de explosão. Isso vai haver, lógico, uma acomodação, mas nós chegamos a ter 110 milhões de processos. Agora já reduziu para 80. Nós temos 210 milhões, então cada brasileiro que nascia já, né, em tese, tinha um processo já esperando por ele, né? Mas existe agora um movimento, até na advocacia, um movimento de formar o próprio profissional para que, antes de tudo, ele busque a solução negociada, a mediação, a conciliação. Eu imagino também, vamos pensar na guarda municipal. O indivíduo chama a guarda para reclamar do vizinho, aí o guarda vem conversar, ele pode se sentir muito frustrado, ele quer, nessa ânsia, ele quer que a guarda prenda o vizinho dele, né? Ele não tem até um ímpeto, às vezes, de vingança, essa insatisfação que vocês apontaram. Como é que isso vai ser trabalhado? Com muita paciência, muito treinamento, muita resiliência. Primeira coisa é que o agente que vai para resolver o problema, ele não pode se tornar parte do problema. Então ele tem que se manter imparcial e tá pautado em técnicas e pautado nas leis, né? Que é o que dá supedâneo para ele poder trabalhar. Ele vai ter que chegar e vai ter que pacificar ou pelo menos minimizar o conflito que está lá. É claro que a frustração do agente público é o fato dele muitas vezes não conseguir resolver em definitivo o problema. Ele dá aquela pacificada e aquele problema fica lá latente, tanto que as reincidências são muitas. Esse é um grande problema que desgasta muitas vezes o nosso setor. Você atende uma vez, dali a pouco, na mesma semana, de novo, seu Zé e Dona Maria. Daí na outra semana, de novo, seu Zé e Dona Maria, né? Mesmo problema, porque está lá latente, não foi definitivamente resolvido. E creio que esse tratamento por meio da mediação, né, esse tipo de trabalho, ela vai conseguir pacificar, exatamente tirar um pouco essa reincidência e o pior, conflitos às vezes que começam como coisas banais e que acabam virando morte. Então a gente tem casos desses, eu creio que a gente realmente precisa explorar bastante essas técnicas que são de baixíssimo custo, né? Assim, botar pessoas dialogando com pessoas e principalmente desenvolver o princípio de ouvir mais o próximo, de gerar uma empatia, mas se colocar no lugar do outro, né? E exercer o respeito, principalmente. Eu acho que é meio resgatar aquilo que a gente aprendeu quando pequenininho do que é certo e que é errado, né? Muito bem. Bom, gente, a gente vai para um breve intervalo. No segundo bloco, vamos continuar falando da mediação como ferramenta na solução dos problemas cotidianos. Fique por aqui e voltamos já.